Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Caminhos Possíveis. Eu sou a Nayara Ramos, aqui do canal Além da Conversa. Já estou aí na área da educação há quase 20 anos, sou palestrante, estudante de comunicação não violenta, especialista em psicologia positiva e desenvolvimento do potencial humano. Também sou educadora parental em disciplina positiva. Hoje, nesse episódio, eu recebo aqui a lindíssima Osana Bessa para a gente falar um pouquinho, né, mais ela do que eu, sobre a geração Z. Como nós podemos motivar essa geração? Osana, seja bem-vinda. É um prazer imenso te receber aqui e já quero te agradecer de antemão por ter o desejo, né, de participar desse projeto, por ter aceitado o meu convite. Gratidão mesmo. Eu que agradeço, Mayara, por participar desse projeto tão lindo, que a gente sabe que tão necessário sempre, mas nesse momento que nós temos vivido aí de busca de conhecimento e, por que não, de estratégia e de uma boa, um consolo para o dia a dia aí dos pais, dos estudantes, de como conduzir melhor o dia a dia. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder contribuir. Eu sou Osana Bessa, me apresento como mãe do Gustavo, que após a maternidade aflorou um novo caminhar, né? Eu vim, a minha carreira veio no mundo dos negócios, então após o Gustavo eu deixei uma carreira promissora como líder em uma grande empresa financeira aqui de São Paulo, para aflorar esse novo conhecimento de ser mãe e como melhor caminhar, né? Não no caminho da perfeição, mas do cada dia ser melhor, ser possível, né? Então eu fiz algumas formações dentro desse trabalho que eu já desenvolvia como líder, já trabalhava com coaching, então eu falei o que mais eu posso me desenvolver para fazer o que eu amo, mas poder realmente entregar com conteúdo e qualidade para quem me escuta, para quem me assiste, né? E também, principalmente, como ser mãe. Então, eu fiz outras especializações no Kids Coaching, no Disciplina Positiva, em Psicologia Positiva, e minha última especialização foi em Neurociência Comportamental Infantil, para entender realmente essa inquietude que os pais têm de muitas vezes estimular. Nós estamos em um momento que muito se estimula, né? E quer se entender que esse estímulo tem que ser automático, e na realidade ele não acontece de uma hora para outra. Não é uma simples chavezinha que você liga ou desliga. Existe sim a necessidade do estímulo, mas existe a fase do desenvolvimento e da resposta desse estímulo. Então, eu fui me aprofundar nisso para tirar essa inquietude dos pais dentro dessa construção do desenvolvimento aí das nossas crianças. Muitos pais, né, nesse momento, principalmente, têm enfrentado uma dificuldade na hora de motivar, né, os filhos, de ajudá-los com essa parte, né, do ensino digital, de tudo que a gente está passando nesse momento, né, do EAD mesmo. E aí vem o julgamento, né? Eu não sou professor. Qual que é o meu papel aqui, né? Como que eu ajudo meu filho nisso? Eu não sei fazer isso. Essa é uma pergunta, difícil nesse momento de se responder, né? Porque nós estamos vivendo num momento confuso, onde tudo tem acontecido no mesmo ambiente. As atividades de casa estão em casa, como de costume, mas o trabalho está em casa também, né? Remoto. A escola dos nossos filhos também está no mesmo ambiente. Então, isso exigindo, não que a família não participasse do contexto da escola, mas hoje exige mais que em algum momento essa família tenha essa interação. Então,
isso causa um certo desconforto de todo mundo ter que conviver com todas essas demandas ao mesmo tempo. O que eu diria aqui, você tendo essa consciência de que você não é professora, e como você trabalhar com o seu filho, né, de forma que tenha bons resultados, que isso flua positivamente, é que você possa o estimular, que você possa se conectar, que você possa trazer para ele estímulos de entender que é possível, né, nessa construção. As crianças, elas têm uma capacidade surpreendente de adaptação. Então, assim, nós temos que tirar essa ansiedade de achar que não vai dar certo, de meu filho não vai dar conta, que ele não vai produzir, não vai aprender tudo nesse ano letivo. Mas é entender que ele vai se adaptar e que vai dar certo, que vai ser retomado todo esse conhecimento. Então é momento de estimular, é momento de se conectar com essa criança. E não querer ocupar o papel que não é nosso, a gente nem tem competência para isso, né? Eu gostaria de fazer uma construção aqui com você, Nayara, com vocês, para entender de uma linha de tempo, né, fazer essa construção de uma linha de tempo para que a gente possa empatizar, entender as particularidades de todas as gerações que se passaram antes da geração Z. E aí fica mais fácil, porque cada geração ela tem um olhar do ano que ela viveu, esse é o olhar do mundo dela, né? Então, dentro aí do nosso tema, como motivar a geração Z, quero fazer essa construção aí com vocês dessa linha de tempo. Então, vai ser possível a gente entender e tirar, de repente, aquele olhar de julgamento, de a minha geração era melhor, era mais obediente, ou as coisas aconteciam com maior facilidade. É essa a proposta que eu quero colocar aqui para vocês. Isso vai facilitar o nosso dia a dia e como lidar com as dificuldades que têm sido colocadas diante de nós, né? Então, primeira geração apontada é a Baby Boomers, né? Que é a geração aí de 60 a 80 anos, vamos dizer que é a geração dos nossos avós. É a geração que acumulou as maiores riquezas do mundo. É a geração que veio pós-Segunda Guerra. É uma geração muito otimista porque a guerra acabou, o mundo será melhor, né? É a geração que criou o rock and roll, a frase somos jovens, somos diferentes, mas em meio a toda essa mudança, ou em meio a todo esse posicionamento, né? Essa visão dessa geração, e mesmo com o contexto aí da guerra, eles ficaram parados aí nesse momento. É uma geração que não consegue se adaptar com facilidade. É aquela geração que costuma sempre reclamar e dizer assim, a minha música era mais legal. E aí nós vamos para outra geração, a geração X, que é a geração dos 40 a 60 anos. Então, são os donos de empresas, são gestores das empresas. É uma geração que já viveu pós-guerra. Então, é uma geração que eles não acreditam em autoridades, eles são certos céticos. É uma geração individualista, até porque o marketing bateu muito forte nessa geração, dizendo que eles seriam felizes de ter o carro, de ter a casa, de ter a viagem. É a geração do rótulo. Então, aquela turminha, a turminha dos roqueiros, dos nerds, eles têm uma dificuldade aí de lidar com o coletivo, com essa visão do coletivo. E aí nós vamos para a geração Y, que é a nossa geração aqui, né, Mayara? É a geração milênio, a última geração sem a internet. É como se disséssemos assim, a internet e eu nascemos juntos, né? É a geração que percebeu um mundo diferente, globalizado, 1001 oportunidades de acesso pela internet. Então, assim, eu posso fazer tudo ao mesmo tempo, eu posso fazer 1000 cursos ao mesmo tempo, eu posso me comunicar com o mundo afora, né, com o mundo inteiro, com várias pessoas. O que trouxe para essa geração? Essa geração, ela não teve um acompanhamento.
Ela não teve pais que estivessem orientando essa vivência com a internet. Porque os pais não era desconhecido para eles. Certo? Essa geração foi a geração do boom da internet. E tudo começou a acontecer. Então, as gerações anteriores, para eles, eram desconhecidos. Então, eles não tiveram orientação nenhuma. Nós somos uma geração que podemos dizer uma geração ansiosa por ter tanta informação, acesso a tantas informações. E aí eu acredito que foi nesse período aí que começou a surgir tantos cursos de produtividade, de controle aí do tempo, de como acompanhar essa necessidade. Porque a gente tem tantas possibilidades e às vezes se perde aí no tempo no que realmente dá para fazer. O que a geração X, a geração anterior tinha como pensamento que era melhor ter carro, era melhor ter casa, né? A geração Y já vem com o pensamento de ter um trabalho que fosse apaixonante estar ali. E aí nós entramos na geração Z, que é a geração que nós vamos tomar um pouquinho mais de tempo conversando como trabalhar com eles, né? A geração dos 10 aos 25 anos, a geração dos nossos filhos, a nova geração. Então, é a geração que nasceu com a internet. É aquele famoso meme, eu acho que você já deve ter visto, na hora do parto, o bebezinho saindo da barriga e ele mesmo já fotografando, filmando aquele momento, né? Então, é exatamente isso. É aquela geração que a professora, em sala de aula, toda empolgada, querendo trabalhar com a tecnologia ali, apresentar para eles, fazer uma aula didática, e de repente eles ficam entediados, porque eles falam, mas essa aula, com toda essa empolgação que você está propondo, é porque vai ser feito com um tablet? Vai ser feito com um iPad? Então, para o professor é algo da última tecnologia, para eles, não. E aí alguém vai dizer assim, mas nossa, mas que geração mala, né? Mas que geração que não dá valor às coisas. E na realidade não. Eles dizem isso porque eles estão acostumados com essa tecnologia. Eles têm um tablet em casa. Eles nunca viveram no mundo sem internet, não é? Sim, sim. Eles estão com um tablet ali na palma da mão em casa, mexendo, sabendo mais do que os pais. Sim. Então, essa empolgação que a professora traz, não é porque eles são mala ou porque eles não dão valor às coisas, mas é aonde eles nasceram, né? É o contexto que eles nasceram, certo? Então, toda essa trajetória, eu quero trazer para vocês, para a gente sair desse ponto de julgamento, realmente. A gente entender que é como caminhou o mundo, que é o contexto que cada geração teve, né? Essa geração Z é a geração que, conforme a USP, 85% dessa geração dedicaria tempo para uma causa. É a geração que se percebe que tem uma questão racial no trabalho, na empresa onde eles estão ali trabalhando, eles pedem demissão. É a geração que volta para a casa dos pais. E aí não é o ponto de mas aí é fácil, né? Voltar para a casa dos pais é cômodo. Não quero colocar esse ponto de julgamento, mas eu quero colocar o caminhar dessa história. Uhum. Porque foi isso que mudou totalmente o game. Essa posição, como o olhar dessa geração, esse contexto que ela trouxe, mudou totalmente o game. Os gestores, eles são obrigados a entender essa geração. A geração X era uma geração que engolia calada, né? Já a geração Z, ela é totalmente diferente. Uhum. A geração Z é uma geração que vive pais muito próximos. Uma relação que não existe uma hierarquia engessada. Por que não? Por que não pode? Por que eu estou falando? Mas sim uma geração de diálogo. E nós temos um entendimento, quando se fala de educação, ela precisa ter uma hierarquia. E a geração Z, ela não lida bem com hierarquia. Rosana, só fazer um parêntese aqui, eles têm poucos modelos
para servir como referência, não é? Entre a geração Z e as outras gerações, eu acho que assim, o maior abismo já registrado, assim. Se perdeu essa referência de hierarquia no trabalho, hoje existem muitos direitos, né, do trabalhador, então isso tirou essa hierarquia de eu mando e você simplesmente obedece, não é bem assim. Dentro de casa também, mas você concorda que existe ainda essa crença ou esse pensamento? Sim. Mesmo não tendo essa obediência das outras gerações, mas as gerações chegam aqui e querem, de repente, exigir das gerações lá na frente essa hierarquia. Então, é uma geração que não lida, eles não trabalham com essa formalidade, eles são práticos. As outras gerações, nós tínhamos, vou dar um exemplo, né? Nós precisávamos, quando precisávamos de um livro, nós íamos numa biblioteca, tinha que fazer todo um cadastro, tinha que preencher ali um formulário, pegar o livro, caso você não entregasse na data certa, você tinha que pagar uma multa. Essa geração Z, eles num clique, eles acessam e tem um livro na palma da mão deles. É uma geração que, dentro ali de uma relação do lar, né, da família, negociando tarefas de casa, né, como dividir essas tarefas, eles vão querer, é deles, eles vão querer negociar de dizer, mãe, ao invés de lavar a louça, eu prefiro passar roupa, né, ou arrumar a casa, porque eu faço mais rápido, porque eu faço melhor. Então, uma geração que eles precisam ter esse diálogo, eles precisam se sentir pertencente àquele lugar. Se não existe esse lugar de diálogo, eles simplesmente se desligam. E isso falando no ambiente da família, no ambiente do trabalho e no ambiente da escola. Sim. A geração X era uma geração que vinha muito da meritocracia. Então faça, né, estude, entregue um bom trabalho, um bom projeto e você vai ter sucesso. A geração Z é a geração que quebra paradigma. É a geração que decide doar conteúdo. Eu tenho relatos de alunos da geração Z, de uma escola muito conceituada de vestibular, pré-vestibular aqui em São Paulo, que os alunos se reuniram para juntar o material que eles estão estudando e doarem para a escola pública. Isso é lindo, né? Isso é coisa realmente que vem quebrar o paradigma, o olhar das outras gerações. Muitos pais questionando seus filhos. Como assim, né? Além do dinheiro investido, do recurso investido, você vai parar o seu tempo para doar para outras pessoas? Então, você percebe toda essa diferença? Se o mercado de trabalho ele não criar esse lugar de diálogo, de acesso a essa geração, já é sabido que a geração Z não vai se sentir ali e eles vão perder os melhores profissionais. É uma geração que busca empresas mais éticas, acessíveis para essa escuta, para as minhas ideias, e também singulares, ou seja, sim, que respeita a diferença de todo mundo. Sim, isso mesmo. A geração Y, que é a minha geração. A minha também. Nós nos dizíamos, e aí você compartilha se isso faz realmente sentido o que eu vou trazer. Nós nos dizemos, né, a geração que diz ser idealista, mas a gente fica só na preocupação, na fala, vamos assim, mais claramente, né? Uhum. A geração Z, ele vai para a ação. É como o exemplo que eu falei para você. Uhum. Os exemplos que eu falei, né? Do trabalho, se eles percebem que tem uma questão racial, de doar o tempo deles, de doar o material. E aí, eu não estou colocando um ponto ou uma questão de uma geração ser melhor do que a outra. Sim. Mas foi como nós chegamos aqui. Quais foram as mudanças e o contexto para que isso acontecesse. Neurologicamente falando, conviver com a tecnologia fez com que a geração X e Y se descolasse, assim, tivesse uma quebra gigantesca, né, dentro desse contexto de tecnologia. Então, desenhando tudo isso para vocês, eu acho que nos faz estar mais próximo, tanto a geração atual para as gerações anteriores, como as gerações anteriores também
se aproximarem ou terem um olhar diferente para as gerações futuras. O que aconteceu, né? Quais foram os estímulos, quais foram as transformações que nos fizeram ser quem somos, né? E aí eu queria entrar um pouquinho com vocês, te trazendo toda aí um pouquinho da história, como que a gente pode então trabalhar com essa geração, motivar a geração Z. E a geração Z é uma das primeiras técnicas que eu quero colocar para vocês. Você pode me auxiliar? Isso, é o conectar. Tão importante. Uma técnica muito, muito preciosa da disciplina positiva, da psicologia positiva. Nos traz o seguinte, que é o que precisamos nos trazer para o mesmo lugar dos nossos filhos. E aí entra os pontos aí do olho no olho. É quando você entende o que seu filho está querendo dizer. É quando você entende as necessidades, é quando você conhece realmente um ao outro. Nós temos ouvido muitos relatos, eu imagino que você também, Maiara, de pais, e isso fortalece, né? Porque são relatos realmente reais de pessoas que lidam no dia a dia com necessidades realmente legítimas. De dizer assim, olha, todo esse período aí de pandemia, eu tenho tido a oportunidade de conhecer, e filhos já não tão pequenos, tá? Filhos já adolescentes, já moços, né? Já jovens, de conhecer habilidades, de conhecer traços do meu filho. Sim. Então a gente percebe que é um processo de transformação que a quarentena tem nos trazido, né? Não existe só pontos aí de dificuldade ou ruins. Existe aí um processo de transformação. Que se nos tornarmos sensíveis e quisermos acessar esse momento com o outro olhar, a gente vai ter bons frutos desse momento. Então, dizerem que tem sido a oportunidade de também esses filhos conhecerem melhor os seus pais. Então, é o olho no olho, é a escuta ativa, né? E a escuta ativa, ela traz a necessidade de você dedicar tempo, e ser aquele tempo para o teu filho. E a gente escuta muito os pais dizerem, mas eu não tenho tempo. Isso sempre foi, né? Foi uma frase que sempre foi dita, não tenho tempo, porque eu trabalho, porque eu tenho que me deslocar para ir para o trabalho, e a casa, e os afazeres, e hoje também nós temos todo o nosso tempo ocupado no mesmo ambiente. Mas aí a gente não está falando de quantidade, a gente está falando de qualidade. Então, quando você dedica, que seja 10 minutos, 15 minutos, aí cada família vai desenhar dentro da sua rotina, né? Como que melhor funciona. Mas o momento que você deixa o teu celular num outro ambiente, e você se dedica, se conecta com o teu filho, de ouvir o que ele tem para dizer, né? De ele também ter a oportunidade de ouvir de você as suas experiências, o quão valioso isso é, né? Os filhos ouvirem da experiência, e aí a gente entra no ponto de ter muitos pais que têm a crença de dizer assim, mas se eu disser de repente alguma fraqueza, alguma dificuldade que eu tive, isso vai me fragilizar. Mas se você usar a sua experiência, colocando a tua vulnerabilidade, a vulnerabilidade aqui, é um processo de transformação, de superação. É quando você teve algum momento de dificuldade, né, de erro, e lidou com ele de uma forma positiva, saindo desse momento de que não iria dar certo, e transformou. Isso é o que significa o processo de vulnerabilidade. Você não ficou ali parado, estacionado. Você transformou aquele momento. Então é o momento de você colocar isso pro seu filho, dizer, eu tenho as mesmas dificuldades. Olha como aproxima. Eu tive as mesmas dificuldades que você.
Eu lidei com os mesmos sentimentos, a gente entra numa outra ferramenta, que é o validar as emoções, né? Eu tive as mesmas dificuldades, eu tive os mesmos medos que você, eu te compreendo. E dentro dessa caminhada, você dizer como você lidou, a quem você pediu ajuda, a quem você acessou, né? Como que foi a tua caminhada, como você saiu desse momento de achar que não ia dar certo, e aonde você chegou, qual foi o aprendizado que você tirou. Olha como é precioso esse momento com teu filho. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor por um momento ali, e também para a vida futura para ele, que ele sempre vai acessar e resgatar essas histórias, esses ensinamentos, né? Com o diálogo, é através do diálogo que nós estabelecemos os limites. A ordem que nós somos os pais, os educadores, os líderes na nossa casa, isso não mudou. Continua da mesma forma. O fator de mudança é que hoje, por questões de conhecimento, de acesso a informações, até de estudos neurológicos, né? Tem estudos da neurociência que é bem recente, é de 10 anos, né? Então nós estamos falando de pouco tempo, que fala desses estímulos e dos resultados dele. Então, através desse acesso a essas informações, não porque os nossos pais não fizeram um bom trabalho, eles fizeram sim. Eles fizeram pelas condições que eles tinham. Qual era o histórico que nossos pais tinham? O histórico que nossos pais tinham era os pais deles, como os pais deles tinham educado, e como a sociedade enxergava isso. Era esse o contexto. Sim. Hoje nós temos muito mais, nós temos histórico, né, das outras gerações, nós temos acesso a diversas informações e estudos, né? Então, o fator que mudou aí foi que nós temos uma relação de respeito mútuo e de diálogo, né? O adulto que só sabe obedecer, essa obediência cega, né? Ela não desenvolve esse senso crítico. O mercado de trabalho, ele espera que esse profissional, ele tenha esse senso crítico, que ele tenha essa habilidade para lidar não só de repente, se relacionar com outras pessoas, né, no formato de líder, mas também que possa ter condições de decidir coisas simples, de decidir como administrar a sua rotina, né? Como desenvolver ali um projeto que foi dado para ele. Então, essa obediência cega, a gente tem que sair dela e tem que permitir aflorar esse processo de desenvolvimento do senso crítico dos nossos filhos. Uma outra técnica que eu gostaria de falar com vocês é o deixa errar, né? Nós temos alguns receios, alguns medos. Eu vou trazer aqui 2 extremos, que é na questão de deixar os nossos filhos errar. Então, o primeiro deles é muitos pais, pelo que eles trouxeram da geração deles, da educação deles, eles prometeram para eles mesmos de que os filhos deles não passariam pelo que eles passaram, né? E a gente vai para o extremo, a gente vai para a permissividade. E aí eles fizeram essa promessa para si mesmo e têm evitado que os filhos errem. Eles têm poupado os filhos da frustração, das perdas, né? Do processo de resiliência, que é perceber que a vida não acaba naquele momento ou naquele fato, naquela situação, mas que existe uma vida que pode ser construída de possibilidades de se refazer. Nós não temos permitido, talvez, isso quando evitamos o erro. Quando nossos filhos, eles não conhecem o que eles são capazes de fazer, de realizar, quais são as suas habilidades e as suas forças, porque sempre foi construído por ele, sempre foi feito por ele. Você concorda
que fica muito difícil em um momento de crise, ele se encontrar, né? É você conhecer a si. E aí é o processo do aprendizado mesmo, o processo natural do aprendizado, do erro e do acerto, é que a gente tem que permitir. É o do sair dali, né? Então, muitas vezes a gente evita, a gente poupa e não permite que os nossos filhos tenham aí o desenvolvimento natural de habilidades, de autoconhecimento dele mesmo, para ser aflorada, para ser desenvolvida dentro das dificuldades que a gente sabe. Muitas vezes a gente desenha como pintinhos embaixo das nossas asas, a gente protege, mas os nossos filhos, eles não vão ficar sempre debaixo das nossas asas. Não é nem esse o intuito ou o nosso desejo. A gente quer que nossos filhos assem voos, né? Sejam felizes, tenham carreiras promissoras, que sejam responsáveis, sejam pessoas respeitosas. Então, a gente precisa dar condições de erro e acertos para que isso seja construído. E a outra questão é o da punição e cobrança. Muitos pais colocam aquelas perguntas, aquelas frases, né, aquelas frases feitas. Pessoas inteligentes não erram. Peraí, pessoas inteligentes erram sim. A diferença que as pessoas inteligentes, né, colocando nesse termo pessoas inteligentes, é que elas erram, depois elas percebem ali o erro e fazem uma construção, um planejamento, eles treinam para não repetir o erro, é essa a diferença. Sim. Mas não é que eles não errem, ou aquelas piores, né? Você só estuda, né? Você deveria dar conta dos seus estudos. E a gente entende assim, que quando existe a cobrança, quando existe a punição, o nosso cérebro, ele libera o cortisol, que é o hormônio do estresse, e automaticamente, quando existe essa cobrança, quando existe essa punição, é bloqueado o aprendizado e o senso de capacidade. Então, nós temos que estimular que esse erro seja possível, né, permitido acontecer, porque no processo de fazer existe o erro. Que é preciso permitir que eles errem, né, para que eles floresçam, né? Isso. Então, nós temos que permitir esse momento, né? E aí eu não estou falando de passar a mão no erro, mas eu estou falando aqui na condução de conectar, de treinar, fazer novamente e, na sequência, pensar juntos o que é possível fazer de diferente. A criança, ela não tem repertório, né? Principalmente as crianças menores. Elas não sabem como sair daquela situação, como sair daquele momento. Então, é bacana que nós, como pais, possamos auxiliar essas crianças com escolhas possíveis. Por isso que eu trouxe lá no início, de dizer que quando você conta suas histórias, quando você coloca ali a tua vulnerabilidade de momentos que você passou e superou, isso aproxima, isso conecta com o teu filho automaticamente. Porque aí ele traz, ele leva toda aquela situação que ele tem vivido e pega como que ele pode desenvolver. Então, através das histórias, as histórias são grandes ferramentas e possibilidades de ensinamento, né? E mesmo numa oportunidade você não conseguir, não tiver uma história ou uma experiência para compartilhar, que a gente possa trazer, então, essas opções para ela enxergar dentro daquele cenário que está sendo vivido para ela, alternativas de resolver, de resolução. E por isso que eu trouxe lá no início da nossa conversa, aqui das ferramentas, a possibilidade de você, dentro do seu momento ali de vulnerabilidade, colocar para os teus filhos as tuas experiências, como que você saiu daquele momento de crise, porque através dessas histórias, dessa grande ferramenta das histórias, nossos filhos também enxergam
cria-se repertório para eles, de possibilidade, né, de se refazer, de resiliência, e que não é o ponto final, né, que dá para se fazer coisas diferentes ali, através do erro. Permitir o erro é não culpabilizar, né, a criança, o adolescente, quando ele comete o erro, mas mostrar para esse adolescente que, a partir daquele erro, ele tem uma possibilidade de se reinventar e aprender com aquilo, né? Então, assim, e isso é o papel do adulto. Porque se o adulto fica na cabeça, né, digamos assim, da criança, do adolescente, sei lá, você é burro, você não tem jeito mesmo, você não aprende nada, isso é desmotivador e desencorajador. Quando você traz para ele a sua própria história, né, que é isso que você está falando, olha, já passei por algo semelhante, ou de repente você fala para ele, olha, o errar faz parte da nossa humanidade. Eu erro, você erra, agora o que importa é o que nós vamos fazer com isso que aconteceu. O que a gente vai fazer? Nós vamos ficar aprisionados nisso ou nós vamos encontrar uma solução para isso? E ensinar essa criança, esse adolescente, a buscar essa solução, para que ele não se sinta um prisioneiro ali, né, da culpa. Ah, eu sou um fracassado, eu não consigo mesmo. Porque se essa é a fala do pai, essa fala acaba aprisionando esse filho nesse vórtice, né, do fracasso. Essa frase que eu quero deixar aqui com vocês. Não existe correção antes da conexão. Antes de uma conexão. Seu filho não vai se sentir disposto, não vai se sentir parte, ele não vai se sentir disponível a colaborar se você não conectar primeiro com ele. Então é isso que a gente precisa entender, como trabalhar com essa nova geração, aí se falando da geração Z. Nós precisamos abrir esse caminho, essa oportunidade aí de diálogo, e trazer eles para perto, conectar com eles, trazer essa escuta ativa, né? Dizer que realmente o que eles estão sentindo, você acredita que eles realmente estão sentindo, e a partir daí vocês construírem o que é possível, ou que se pode ser feito, né, dentro do cenário que se tem. E tem muitos pais que não têm paciência com essa geração, né? Que eles são hipercognitivos, hiperativos, que eles querem fazer tudo ao mesmo tempo, eles estão no presencial e no digital ao mesmo tempo, e os pais, né, nossa geração fica completamente louca com isso, porque isso desorganiza a gente. É o que você trouxe no início, né? Que para nós, existem muitos cursos de gestão de tempo, de não sei o quê, porque todas essas informações, elas nos desorganizam. E ver o nosso filho assim, a gente acaba partindo do nosso filtro, né? Tipo, não, esse menino tá desorganizado também. E aí vem o julgamento do pai, né? E falta essa paciência. A paciência, ela é um estado de emoções aí, né? Uhum. De controlar as nossas emoções. A gente sabe que nesse momento não está muito fácil. Uhum. Existe aí uma série de medos, de insegurança quanto à nossa saúde. Sim. Né? A questão aí do vírus, como a ser suficiente como profissional, pela crise também econômica que tem no nosso país, de tantas demandas, né, e como profissional, de ser suficiente como pai, como dona do lar, né, ali nas suas atividades do lar, porque assim, muitas vezes você fala, mas essas crianças, ou falando da geração Z, eles ficam horas e horas e horas jogando videogame, por que não ficar ali na frente da aula? Mas é diferente. O nosso cérebro, ele não funciona bem no 2D. Nós precisamos de ter a sensação sensorial.
Então, quando a gente chega num ambiente, no ambiente de sala de aula, ou qualquer ambiente que a gente chega, a gente precisa ter essa sensação do toque. E a gente não tem. Então, o cérebro ele se estressa, ele cansa. E aí, quando fala assim, mas ele fica horas e horas e horas ali no videogame, você percebe que a dinâmica do videogame ele é diferente. Ele é quase um 3D já. Ele é mais dinâmico. A interação com o videogame, ele é diferente, né? Então, a gente precisa ter essa paciência e compreender mais uma vez que existem fatores, nós somos seres humanos, que a gente precisa entender que o nosso corpo, que ele responde, em que formato que ele fica mais confortável, né? Até por questão de cérebro mesmo, e foi em cima, baseado nisso, que os professores, com certeza, as escolas, têm criado cada um o seu formato para ficar mais confortável. Então, no momento desse momento que nós temos vivido, e no momento de impaciência, você perceber que você está impaciente, o que eu aconselharia é a gente tentar, mais uma vez, ser flexível com você mesmo, com o teu filho. Não deu para fazer a atividade? Hoje, você vai perceber que você vai tentar realizar aquela atividade, ou cobrar aquela atividade do teu filho, e vai perder a paciência? Deixa para o outro dia. Negocia com ele, deixa para mais tarde. Né? Vamos ser flexíveis. Como eu falei, tem uma dificuldade maior? Compartilhe com o professor, para que ele possa ser o teu ponto de apoio. Nós precisamos, mais do que nunca, nesse momento, preservar a nossa saúde mental. Então, não há como a gente querer que tudo saia perfeitamente como nós gostaríamos que acontecesse. Nós temos, nesse momento, como todos os outros, mas limitações e principalmente emocionais. Nesse momento, nós precisamos preservar essa nossa saúde emocional. Então, eu diria ser flexível, dosar. Perdeu a paciência? Vamos brincar de outra coisa, né? Vamos sair desse foco, depois a gente retoma. Vamos brincar de tabuleiro, vamos fazer outra atividade e depois a gente retoma. Eu tenho feito isso, o Gustavo, ele tem 5 anos, né? Ele está iria para a primeira série próximo ano, então existe toda uma expectativa minha, né, os pais da série do meu filho, de alfabetização. É lógico que a gente sabe que a alfabetização é um processo, né, de um ano para o outro, mas em alguns momentos que eu percebo que ele dispersa, que ele não está mais conseguindo desenvolver, eu tenho tentado, isso foi um processo também meu, tá? Que a gente, no automático, nos primeiros dias, você quer que ele cumpra dentro do que a professora, até por respeito à professora, né? A gente sabe da dedicação dela, você quer que a criança cumpra. Mas uma criança, por exemplo, da idade do Gustavo, ele não tem, neurologicamente falando, nem desenvolvida a concentração, de ficar parado, de ficar centrado, não é fixa. A concentração dele não é fixa. Zero. Zero. Então, esse processo eu fui ajustando e entendendo que não valeria a pena eu me desgastar ele, porque o processo do aprender, ele tem que ser leve. Se você cria traumas nesse processo, não flui, você bloqueia. Então tem que ser leve, tem que ser tranquilo, tem que ser prazeroso. Daqui a pouco você tem aí um filho adolescente que não gosta de estudar, que não quer saber, né, da escola, de aprender aquela coisa de escola que é chato. Ele tem que entender o quanto perceber, né? O quanto é valioso, então, através do estímulo de você fortalecer a ele, o quanto é importante o aprendizado. Ele tem aula de inglês, imagine, aula de inglês para uma criança de 5 anos, online. Difícil, né? Então, o que eu tenho usado para ele, que ele tem amiguinhos maiores, e o pai, né, a gente que fala, tem estimulado ele, e aí eu falo assim, para você poder falar com o papai, para você poder falar com a mamãe, com o amiguinho, né, fala o nome do amiguinho, para ele ter esse estímulo do querer. Não da cobrança, vai porque você tem que ir, porque você tem que aprender, é horário de você ficar e ter aquela coisa rígida, né. Então, dessa forma que eu tenho
trabalhado aqui em casa. É Uhum. real, né? É algo que nós temos, que todos têm vivido, né? E encontrando o próprio equilíbrio, né? Sim. Dentro da família e respeitando os limites de todos, que eu acho que Sim. é o mais importante. Eu posso finalizar dizendo o seguinte: todos nós, pais, educadores, nós estamos fazendo o melhor que nós podemos nesse momento. Então, para a gente não ser um momento de se cobrar além do necessário, do que é possível, mas que a gente possa tornar memórias boas, né, em meio a todo esse caos, que a gente não vai tirar a veracidade da situação que está acontecendo, da dor, da aflição, dos medos de cada família, né, das frustrações, mas a gente tentar trabalhar isso em nós, porque somos nós como adultos, que espelhamos comportamentos, reações e o olhar que nós temos do mundo e das situações para os nossos filhos. Não tem como a gente, ou até em sala de aula mesmo, como educadores, né? Não tem como nós, como adultos, como os responsáveis ali daquele ambiente, se posicionar de forma que não seja tão construtiva, esperar uma outra coisa dos nossos filhos ou dos nossos alunos em sala de aula. Então, parte de nós, essa boa relação, através do diálogo, do respeito, da superação, do enxergar além, do respeitar o outro, do compreender, parte de nós, para aí sim a gente enxergar isso, né, nos nossos filhos, nos nossos alunos. Nunca ninguém pensou, né, passar por um momento tão difícil. Acho que as gerações todas que estão aqui presentes nesse momento, nesse século, imaginou passar por um momento tão difícil. É verdade. Mas vamos vencer. Vamos vencer. Vamos sim. E com isso, né, com esse vamos vencer, eu quero agradecer você pela sua presença, pelo seu tempo, por ter se doado de coração, ter aceitado o meu convite, né? Eu fico muito grata, muito feliz por todo esse conhecimento que você trouxe. Gratidão mesmo. Gratidão é minha, mais uma vez, por estar aqui com vocês, por esse bate-papo tão gostoso. E meu desejo é que ele possa ir de encontro às necessidades que você tem aí como pai, como educador. Isso. E também, por que não, os alunos, né, essa geração Z, que vai de repente ouvir, se conectar e se enxergar realmente no que a gente conversou aqui. Isso mesmo. Então, gratidão a todos que nos assistem, né? E nós desejamos que tudo isso possa fazer diferença aí para você e para sua família extraordinária. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada.